Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Geocast, seu podcast sobre Linux e tecnologia no YouTube. Você pode ficar à vontade para deixar esse vídeo rolando no aba aí do seu navegador enquanto faz outra coisa. Esse conteúdo aqui ele vai ser especial hoje porque nós estamos com a galera da Aquiris Game Studio, o Lucas e o John, juntamente com o Gabriel aqui do Diolinux e do Toca do Tux também. Então deixa eu saudar aqui os meus nobres convidados de hoje. Tudo bem, Lucas? Beleza, cara, tudo certo. E o John também aqui, ambos desenvolvedores da Aquiris. John, fala aí alguma coisa pra galera. E aí galera, tudo bom? E... Eu que sou responsável pelo lag aí do jogo. E o Gabriel tá aí também pra ajudar aqui nesse episódio bacana. Fala aí, Gabriel. Fala, cambada, beleza? Olha eu aqui outra vez. Então tá, muito legal aqui a presença de todo mundo. Nós vamos abordar hoje um assunto que tem interesse para muitos jovens, aí muitas pessoas almejam, tá na profissão que vocês estão hoje aí, e nós vamos desmistificar um pouco como funciona toda essa questão de produção de games, se é possível viver disso, como é o mercado brasileiro, o que uma pessoa que vai querer se meter nesse segmento aí pode esperar. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem de uma forma um pouco mais detalhada, tanto o Lucas quanto o John, quem sabe contando qual é o trabalho em específico que vocês desenvolvem dentro da Aquiris e quem sabe também contando um pouco sobre a empresa, o que é a Aquiris, o que vocês se propõem a fazer, o que vocês desenvolvem. Eu acho que eu vou passar a palavra aqui para o Lucas primeiro, pode ser? Sim, com certeza. Meu nome é Lucas Anenga, eu sou game designer do Ballistic. E game designer é aquele cara que tem que documentar o jogo, ele tem que criar o jogo e passar a ideia dele para todas as outras pessoas da equipe. E ele também é responsável por coisas mais específicas do gameplay, como balanceamento ou os tipos de features que o jogo vai ter, todo esse tipo de coisa. A Aquiris é uma empresa de jogos, ela existe já há vários anos e trabalha ainda principalmente com publishers e recentemente começou a ter projetos próprios, do qual o primeiro foi o Horizon Chase. E agora o Ballistic Overkill está sendo o segundo. O Horizon Chase, ele é um jogo de Android atualmente ou ele tem alguma outra plataforma além dessa? iOS. No momento ele tem para Android e iOS e existe previsão para ele sair para o Play 4 e está sendo desenvolvido agora o port. Bacana também. O pessoal gostou muito dele porque ele lembra o Top Gear, né? Saudoso. É bem naquela pegada. Principalmente o brasileiro, eu acho que tem muita nostalgia com Top Gear, né? Pois é, ele não é tão famoso fora do Brasil quanto é aqui, né? Eu inclusive joguei esse jogo, mas eu não, na época que eu joguei, eu não cheguei a associar uma coisa a outra, eu não tinha ligado ao Ballistic quando eu joguei o Ballistic recentemente, assim. E eu lembro de ter gostado muito do game, assim. É um dos melhores jogos de corrida que eu tinha baixado na Google Play. Então, minha oportunidade de dizer muito obrigado por terem produzido essa verdadeira pérola aí que relembrou a minha infância, cara. Então, de parabéns. Muito obrigado. Eu pessoalmente não estava envolvido no projeto, eu cheguei um pouquinho depois. Mas eu sei que o pessoal agradece muito, porque foi um projeto bem pessoal, até principalmente por ser o primeiro projeto independente da Aquiris, eles fizeram do zero, sabe? É realmente um projeto que o pessoal gosta muito. John, quer falar um pouco sobre você aí agora, então? Então tá, eu sou o John Willy, eu sou recém no projeto do Ballistic. Apesar de que já tenho 7 meses de Aquiris, né? Eu sou programador principal e talvez o único dentro do projeto atualmente, mas o Ballistic já teve bastante programadores ao longo de toda a sua vida no Facebook, né? Uhum. E agora o Ballistic ele está tomando uma nova forma, ele está indo pro Steam, mas a gente não espera que seja exatamente do mesmo jeito que era no browser. No Steam a gente quer uma pegada um pouco mais diferente, então a gente está alterando muito. E deixa eu ver.
já tenho uns 5 anos de programação mesmo em empresas e uns 4 de forma indie, assim, né? Aprendendo aqui e ali. Então, eu posso contar aí que eu faço jogos há uns 9 anos. Mas, de fato, assim, aqui no Brasil é um pouco mais complicado você desenvolver jogos, né? Porque, na época, pelo menos assim, em 2008, 2005, eu estava saindo do ensino médio, então não tinha muitos referenciais de empresas crescentes. E a única empresa que realmente se mantinha no mercado, né, como referência era a Aquiles mesmo. Então, quando eu entrei na Aquiles foi uma grande vitória, assim, porque a gente pode considerar assim, praticamente que a Aquiles é um grande estúdio aqui no Brasil já. Pois é. Aquiles é nacional? A Aquiles Sim. nacional do Brasil. A Aquiles é daqui de Porto Alegre. Nós temos hoje, acho que umas 50 pessoas, mais ou menos. Então é um dos maiores estúdios do Brasil, com certeza. Então, sem dúvida, muito legal, assim. Agora, aproveitando que vocês dois estão aqui, eu gostaria de pedir, assim, o que acabou levando vocês para esse segmento, assim, de trabalho? Porque quando você fala com pessoas que são, sei lá, programadoras, por exemplo, o cara pode se especializar em várias áreas diferentes, né? O que levou você, de repente, especialmente o John, né, nesse caso, a entrar nesse segmento de desenvolvimento de jogos, assim? Vocês sempre pensaram em trabalhar com isso ou foi uma coisa que aconteceu, assim, meio que do nada? Zanenga? Eu vou responder primeiro, porque provavelmente minha resposta vai ser um pouquinho mais rápida. À vontade. Eu decidi mais ou menos cedo, assim, foi das férias do 2º pro 3º ano do ensino médio que eu ia trabalhar com jogos. Aí eu sabia que tinha um curso na Unicinos, então eu já fiquei tranquilo, eu não tive todo aquele estresse de vestibular, vai ser tenso, não sei o quê. Uhum. Eu sabia que eu queria fazer jogos e desde então eu persegui isso, sabe? Eu sabia também que eu queria trabalhar com game design, mas game design é um negócio meio complicado porque a profissão não existe tanto ainda no Brasil, sabe? O cara que trabalha mais especificamente com game design, então tu acaba tendo que trabalhar com programação também, trabalhar com arte ou trabalhar com som, qualquer outra coisa adjacente que tu puder, pra complementar, sabe? Pra conseguir, porque se tu vai criar um portfólio, tu tem que começar com alguma coisa, e se tu não tem equipe, tu tem que fazer algum jogo, e se não tem ninguém, tu começa sozinho. Mas enfim, eu sabia que eu queria trabalhar com jogos há um tempo já e persegui isso desde que saí do ensino médio. Isso aí eu vi inclusive também o Lucas em 2011. Eu lembro que eu dava suporte em um estúdio. Tinha um rapaz também aqui no Brasil que ele era ótimo em design e realmente ele tinha que fazer tipo de serviço por fora, trabalhar em estúdio. O estúdio que inclusive fez o filme do Pelé. Porque aqui no Brasil era difícil essa parte de design para jogos, sabe? Ele falou que um lugar bom para isso é na Inglaterra e na França, né? Aqui no Brasil é muito fraco ainda. Assim, a profissão de game designer especificamente é bem difícil de encontrar. Eu me sinto privilegiado de ter conseguido esse emprego aqui. Porque são poucos estúdios que têm o tamanho necessário. Porque se tu tem uma equipe muito pequena, acaba todo mundo fazendo um pouquinho do game design e um profissional específico para isso se torna desnecessário, sabe? Que doido. É quase que o mal de todo o segmento de TI, né? Que o cara acaba fazendo mais coisas do que a especialidade dele, né? Mas no caso do game designer eu até acho que é legal, porque como tu tem que meio que guiar a equipe e enxergar o jogo, é importante tu conhecer um pouco de todas as áreas. Então eu acho bem importante. Até acaba sendo um benefício a longo prazo, sabe? Tu saber programar, tu saber mexer no Photoshop, pra entender um pouco o lado de cada um dos outros profissionais. Legal, sem dúvida. E o John aí, o que levou você pra essa carreira? Cara, eu sempre
sempre desenvolvi jogos desde a infância, fazia joguinho de tabuleiro, com papel, você recortando assim, fazendo uns joguinhos de carrinho com dado. Eu fazia isso também. Por incrível que pareça, isso foi aumentando, né? E eu, no ensino médio, eu comecei a mexer em computador mesmo, ganhei um computador do meu padrinho. E a primeira coisa que eu fiz foi instalar o RPG Maker. Eu fiz um jogo que ficou grande e perdi o projeto. Putz. Aí eu falei, não vou fazer mais em RPG Maker, vou fazer em Blender. Opa. Que é um software open source, né? Sim. Legal. Fiz um jogo legal, postei no Blender. Aí eu fui trocar textura no código. E eu descobri que o Blender não trocava textura no código. Eu falei, como isso é possível, mãe? O Blender faz tudo, exceto trocar textura. Que seria pra trocar a skin do personagem dentro do jogo, né? Enfim, e quanto mais eu ia entrando nesse universo de desenvolver games, mais eu ia construindo conhecimento de todos os lados, tipo o Zanenga também, porque não tinha gente para desenvolver comigo, então eu tinha que desenvolver arte, programação, game design, tudo junto pros joguinhos que eu tava fazendo, né? E do ensino médio eu passei para ciências da computação, numa universidade pública. E lá eu encontrei o pessoal que desenvolvia jogos mesmo, assim, pesado. E um deles, eu acho até que talvez vocês conheçam, o Saulo. Ele era presidente lá da UNB Game Dev, que era um grupo de desenvolvedores da ciência da computação, lá da Universidade de Brasília. E, né, eu fui aprendendo com eles o que eles já sabiam e fui aprimorando cada vez mais o desenvolvimento o desenvolvimento dos meus jogos, né? Deixando eles cada vez mais profissionais e mais caprichados e mais polidos e com menos bug, com mais sensibilidade, com mais atenção à interação com o usuário. E foi conhecimento em cima de conhecimento, até que finalmente eu tentei criar uma empresa. Não deu certo. Por quê? Porque a gente reunir pessoas que não têm o conhecimento de como vender um game é muito mais complicado, né? Eu sou um bom desenvolvedor de jogos, eu não sou um bom vendedor de jogos. Uhum. E essa é a questão da especialidade, né? Quando você consegue se especializar mais, o jogo fica mais profissional, fica mais direitinho. Então, o que eu tenho feito desde que eu comecei a desenvolver jogos é cada vez mais me especializar em programação, que é o local onde eu tenho mais aptidão, né? Mas se eu precisar fazer alguma coisa aqui e ali, eu faço sem problemas, porque essa é a vida do brasileiro, né? Resolver. Pois é. Você palpa toda a obra. Pois é. É uma noção até difícil de passar, e eu posso dizer que eu admiro pra caramba os desenvolvedores indie, porque às vezes o cara ele tem, que nem você falou aí, aptidão pra uma coisa em específico, ou ele é bom de design, ou ele seria um bom vendedor, um bom cara de marketing, ou ele é um bom programador, ou o cara, sei lá, um bom roteirista, sei lá, coisas do tipo, mas ter que reunir todas essas qualidades para fazer um jogo sozinho, ou às vezes com uma equipe reduzidíssima, assim, é realmente digno de, né, é uma coisa gigantesca para se fazer. E a gente tem vários exemplos aí de games que atingiram um certo sucesso e começaram aos poucos e depois foram crescendo. Eu gostaria que vocês falassem assim, quais games
que a Aquiles desenvolve além do Ballistic e do Horizon Chase, se existe mais alguma coisa para vir aí que vocês podem falar, claro, né, dentro do possível, ou se tem algum outro projeto que vocês já fizeram, para ter uma ideia da estrada da empresa e de vocês também dentro dela. A Aquiles, por muito tempo, o Ballistic foi o principal projeto dela. A Aquiles tinha um contrato com um publisher, que era a Rumble, e ele era um jogo de Facebook, ele era um jogo free-to-play. E, eventualmente, a Rumble acabou falindo, e a Aquiles ficou com o IP do Ballistic, eles compraram o IP do Ballistic, e daí que surgiu essa ideia do Ballistic Overkill. Não só por causa da falência da Rumble, mas por causa da Unity em web que parou de funcionar direito, assim. Há um ano e meio, 2 anos atrás, não me lembro agora, acho que foi 1 ano e meio atrás, o plugin atual da Unity parou de funcionar no Google Chrome. Então, literalmente, os jogos que tinham em Unity que funcionavam no Chrome não funcionavam mais, sabe? Tu tinha que usar com um player novo que estava muito... num estado muito inicial na época e que não daria para ter um jogo do porte do Ballistic online. Então, com essa situação, acabou vindo a ideia do Steam. Aí, fora o Ballistic e outros projetos da Aquiles, a Aquiles tem uma parceria há um tempo já com o Cartoon Network, fez vários jogos para Cartoon Network. E agora nós temos um outro projeto que no momento está com NDA, então não podemos falar nada. Eu vou intercalar aqui com algumas perguntas que a galera fez, com algumas outras que eu já tinha separado aqui, tudo bem? O Ricardo Venturini Buguin perguntou assim, pergunta para eles, para vocês, né, no caso, se vocês vão usar o Vulkan como API gráfica para os jogos de vocês para otimizar, e se vocês vão procurar otimizar o jogo para placas Intel HD Graphics, né, são as placas um pouco mais simples ali. Eu poderia dizer até que, eu posso falar pelo Ballistic Overkill, né? Ele é bem leve, apesar do gráfico ser muito bonito, diga-se de passagem. Mas eu vou deixar aí para vocês responderem o que vocês pretendem fazer no futuro, Vulkan e HD Graphics. Eu acho que essa pergunta é para mim, então. Pode responder. Bom, a Aquiles em si não desenvolve o motor do jogo. Ela utiliza motores externos. Então, essa parte de otimização extrema para placas, para hardware, para circuitos específicos, não é do nosso cunho. A gente é da parte mais criativa, saca? Programar o game para o multiplayer, adicionar mais skills, tornar o jogo mais leve, essas coisas a gente faz, mas tocar em APIs novas do mercado, isso normalmente é a Unity que desenvolve. Ela tem no roadmap o Vulkan. Diz que está em investigação, sim, mas não posso prometer por ela, e se ela fizer algum dia, o Ballistic automaticamente ganha essa feature. E espero que vai rodar muito rápido. Acredito que o suporte para DirectX 12 já esteja quase pronto pro Ballistic, porque a engine está quase entregando esse suporte. E o upgrade do projeto é praticamente instantâneo. Não tem muito mistério não do lado da engine nem do nosso lado. A gente tenta transferir o máximo de performance para os usuários assim que ela chega. Legal. Então basicamente depende do motor do jogo, né? Não é uma coisa que vocês possam alterar manualmente, assim. Não é uma coisa que está especificamente na mão de vocês, né? Entendi. Bacana. Vocês falando dos jogos ali, especialmente do Ballistic, que é o que tem versão para Linux atualmente, o pessoal curtiu pra caramba o jogo, por um preço acessível, um multiplayer divertido, assim, não é um jogo competitivo, não tem as suas características. Inclusive, eu ainda acho que o balanceamento entre os personagens não tá aquela perfeição, assim, mas
teve uma atualização recente que eu já senti uma diferença. Então eu vejo que vocês estão melhorando ele aos poucos, assim. E eu gostaria que vocês comentassem sobre o sucesso desses jogos, assim, se vocês puderem, sei lá, de repente dizer alguns números, quantas pessoas vocês conseguiram atingir, vendas do Horizon Chase ali também. Uhum. Assim, eu não sei pessoalmente o número de vendas do Horizon. Eu sei que ele fez sucesso, assim, mas eu não tenho informações diretas. O Ballistic está num estado muito interessante até no Steam, porque no momento a gente não fez nenhum tipo de propaganda, promoção, marketing, qualquer coisa. A gente botou ele no Early Access e a gente sabe que ele não está ainda no nível que a gente quer deixar. Então a gente está segurando todo e qualquer marketing para quando ele chegar nesse nível, sabe? Então, quem encontrou o Ballistic até agora foi encontrando naturalmente, assim. Foi o pessoal que jogava no Facebook que ganhou chaves e acabou jogando. E aí foi o pessoal que descobriu mesmo no Steam. E agora esse público do Linux que acabou descobrindo e está abraçando um pouco o jogo. O Horizon, eu tenho certeza que ele teve bastantes instalações, assim. Não tenho o número, mas eu tenho certeza que passa de 100 mil instalações. Ele foi top app em várias stories em torno do mundo. Então ele chegou em primeiro durante alguns dias ou alguns meses. Foi divulgado diretamente pela Apple, foi divulgado na página principal da Google Play e tem se espalhado como um grande game, assim. O Ballistic, como o Zanenga falou mesmo, a gente está segurando o marketing dele, porque a gente está em desenvolvimento, né? Uhum. E a gente quer lapidar o máximo possível o jogo antes do lançamento. E incluir todos os features que a gente pretende, né? A gente pretende colocar a progressão do personagem, a gente pretende voltar com as skins das armas, a gente pretende melhorar os game modes até que eles fiquem bons o suficiente. Nessa atualização nós tivemos muito feedback de todos os game modes, que era uma coisa que o Ballistic tinha muito, era que todo mundo jogava sempre Team Deathmatch, e não tinha como você pegar o pessoal da mesma sala e começar uma partida de Capture Point. E nessa atualização a gente tem visto muito os problemas, o quanto a galera queria, né, jogar outros game modes já na próxima partida, mas ao mesmo tempo também a gente já viu que algumas coisas têm que ser melhoradas aqui e ali nos game modes para que todo mundo se divirta em qualquer game mode que for votado. Legal. E bem, tá saindo o Copa Toon também para Cartoon. Essa já é a segunda versão do Copa Toon, que envolve todos os personagens da Cartoon Network, o Gumball, o Hug, o Rigby e o Mordecai e toda essa galera aí dos desenhos que... Esse vai ser um jogo para web, para um aplicativo? O que vai ser? Também é um jogo de futebol para Android e iOS. Entendi. Bacana. Ele tem uma vibe bem... Eu não sei se tu conhece Mario Strikers. Mario Strikers? Acho que não. Era um jogo de futebol do Mario, que teve por um tempo. Ele teve 2 versões. E ele era um estilo... Sabe quando tu pega uma marca e tu bota Mario e ela fica meio zoada, divertida, assim? Basicamente eles fizeram isso com futebol. Sim, tô dando uma olhada aqui. Tem um... Não sei se vocês conhecem. Tem um que eu já vi um pessoal aí que joga no Linux e tal, que chama Copanito. Que é basicamente a mesma coisa, assim, pelo que eu tô vendo. Ele é um futebol meio com humor, assim, misturado. Ele é bem mais casual do que realmente hard. Ele não é um FIFA, ele é ser bem divertidinho, assim, e bem fácil de jogar.
É, O Ballistic em si tá melhorando bastante, pelo menos na minha visão. Eu cheguei com o código do Ballistic já em um estado, então o meu trabalho é continuar esse código até chegar o fim do Ballistic completo, o Ballistic pronto para o lançamento. bacana. Isso pode demorar aí não sei quantos meses, mas a gente não pretende estender muito tempo, não. Eu ia pedir, vocês têm tipo uma previsão pro lançamento, pro Ballistic Overkill deixar de ser Early Access na Steam? Assim, eu não posso prometer uma data, mas Claro. eu acho que... Uma estimativa, assim? Uma estimativa uns 3, 4 meses, não sei, por aí. Mas vai depender muito... É que às vezes nós temos que fazer mudanças que são bem grandes, sabe? Por exemplo, essa mudança que o John falou dos mapas, de poder mudar a game mode entre partidas, é uma coisa que até esse update era impossível, em questão de código impossível, sabe? Uhum. O jogo era feito de uma forma que não tinha como. Porque como o Ballistic é um projeto antigo e muita coisa veio dessa versão do Facebook, a gente acaba às vezes tendo que retrabalhar coisas que para o usuário final não parece tanta coisa assim, sabe? Mas no final foi um trabalhão para fazer funcionar direitinho ou para fazer mudar para um jeito novo que é melhor. Sim, né? Pra quem tá jogando, muda que aparece uma opção pra você escolher o modo de jogo, né? Parece realmente simples, mas pra quem for fazer eu tenho certeza que não é bem isso. Eu tava passando aqui pela Google Play agora, eu não tenho as estatísticas de iOS aqui, mas da Google Play aqui o Horizon Chase não tem um número específico, né? Mas tá entre 1 milhão e 5 milhões de instalações, então parabéns. Com certeza. Cada vez mais sucesso aí. O Horizon foi longe. Mais uma pergunta e vai mais aqui. Longe ainda. Mais uma pergunta aqui da galera do Facebook lá que participou da nossa enquete. O Vinícius Figueiredo pediu para que eu perguntasse para vocês se vocês pretendem fazer um MMORPG para Linux ou, enfim, um MMORPG, se é um estilo de game que a Acuris pretende trabalhar. No momento nós não temos nenhum plano para fazer um MMO, porque MMOs são jogos extremamente caros de se produzir, na verdade. Acaba até às vezes virando um assunto comum, assim, que quem está entrando na indústria de jogos quer fazer um MMO. E ninguém que está entrando na indústria de jogos consegue fazer um MMO, porque é realmente um gênero bem complicado, sabe? Eu acho que eu tô há 10 anos e nunca fiz. Eu acho que a Aquiles, de modo independente, nunca desenvolveria um MMO, pelo menos é a minha impressão. Só se viesse algum publisher com alguma proposta irrecusável, assim. Mas não tá nos planos. Bacana. Uma outra pergunta aqui que foi o Fawez Olabi que fez. Ele pergunta: qual é a maior dificuldade em buscar capital para desenvolver games no Brasil? A dificuldade do governo e a própria sociedade de reconhecer os desenvolvedores de games é uma forma de expressão cultural? Eu acho que o que ele quis dizer é assim: qual é a dificuldade em você conseguir trabalhar com esse setor, com o desenvolvimento de jogos no Brasil? Se existe incentivo do governo, se não existe, apesar de eu acho que eu já sei a resposta, né? Mas enfim, deixo com vocês aí, o que vocês acham a respeito desse assunto? Eu acho que tem dois ângulos aí. Tem o ângulo do desenvolvedor que quer conseguir emprego e da empresa, sabe? Eu acho que para a empresa conseguir investidor depende muito dos contatos. Vão ter alguns planos de governo que tu pode pegar alguma ajuda, mas eu não sei nada direitinho. Eu até tive empresa, mas como empresa eu também, que nem o John, falhei, assim, porque eu acabava ficando em casa desenvolvendo jogos e não tinha tempo para fazer toda essa preparação, sabe? Uhum. Mas como desenvolvedor tem oportunidades, assim, principalmente indo para outras empresas. Agora, se tu quer começar um negócio do zero e conseguir investimento, é bem difícil. Olha, minha opinião, né, sobre o que eu aprendi,
durante todo esse tempo é que, na real, para desenvolver jogos você não precisa de dinheiro. Por incrível que pareça. Você consegue ficar em casa durante um ano, desenvolvendo com o seu computadorzinho, pode ser um laptop, não tem problema. Todas as engines em si, elas estão gratuitas. Unreal, o Unity, CryEngine, todas elas não têm mais nenhum royalty assim, inicial, nenhuma barreira de valores na frente, né? O que o pessoal não entende é a dimensão, né, do que eles podem fazer. Por exemplo, você pode fazer um jogo bem simples e bem tranquilo já na sua primeira tentativa. E, por exemplo, você pode simplesmente pegar o Pac-Man e fazer uma réplica dele. Vai ser vendível? Não. O objetivo não é vender o primeiro jogo que você fizer. O objetivo é você pegar o macete de construir jogos. Porque, na real, a maioria dos desenvolvedores brasileiros não terminam o projeto. Uhum. Esse é o maior problema. Então eles não ganham dinheiro nenhum porque eles não terminam. E eles eu diria até que não é só o desenvolvedor brasileiro, né? É um problema, às vezes. Qualquer cara independente que está começando tende a pegar um projeto maior do que consegue maior realizar. Do que ele aguenta, maior do que ele consegue. E aí vira uma bola de neve. Você descobre que o game é maior que você, sabe? E você não consegue terminar. E aí fica aquela frustração de não ter terminado, não está dando certo, né? Não está demorando demais para dar certo. Sim, pois é. Eu acho que eu entendo, assim, vocês, porque eu dou aula algumas vezes por semana em uma empresa aqui na cidade, e o pessoal daqui vem estudando já há pelo menos uns 2, 3 anos a colocar um curso de desenvolvimento de jogos. E eles sempre pedem a minha opinião para esse tipo de coisa, assim, e uma coisa que eu tive que deixar eles cientes, assim, porque eles estavam naquelas de comprar, sabe, aqueles cursinhos que vem, tipo, um pacotinho, assim, e daí você aprende a fazer um negocinho ali, Sim. né, que não funciona, e explicar para eles que para desenvolver o jogo você tem vários profissionais de áreas diferentes, você pode ter um cara que está desenvolvendo o jogo, mas que ele não mexe no computador, que ele só faz arte, só desenha, só faz modelagem, vai lá na massinha mesmo, né, fazer os modelos em 3D e tal. E esse tipo de coisa chama atenção, assim, porque eu tô adorando poder passar isso pro público aqui do canal. Ainda bem que vocês toparam fazer isso aqui, porque agora essa galera vai ter uma noção realmente do trampo que dá para desenvolver uma coisa, e quando ela for começar a desenvolver um jogo com aquela ideia de eu vou fazer um novo GTA, para ir com um pouco mais de calma, para não se frustrar e começar a dar seus passos de acordo com o tamanho da perna, né? E terminar sempre os projetos para que ela possa ir numa crescente. Vocês têm alguma dica assim para quem quer começar a estudar desenvolvimento? Como é que vocês fizeram? Assim, tem algum site, algum curso que vocês recomendam? É algum lugar do país ou fora do país que vocês diriam, vai lá para aprender? Como é que funciona? Como o John comentou, se tu quer desenvolver jogos, tu basicamente só precisa de um computador com internet e os softwares tu consegue por aí. Eu já desenvolvi em várias engines, tenho certeza que o John já desenvolveu em bem mais engines que eu. Hoje eu sugeriria a Unity ou o Game Maker. A Unreal também é muito boa. Qualquer uma dessas assim tem todas as ferramentas que tu precisa. Aí basicamente tu tem que pegar um jogo, tenta começar com algo simples, sabe, como um Pac-Man, um Tetris, uma coisa assim, e vai vendo, tenta desenvolver, Tetris vai não, vendo Tetris tutoriais não. na internet, sabe? Tetris é terrível. Tetris é sinistro. Cara, todo jogo vai ter alguma mecânica complicada, né? Pega o Adventure, vai lá, faz o personagem andar, faz o personagem bater, faz o personagem catar item, ok. Mas Tetris não. Tetris é muito eu lembro que um dos primeiros jogos que eu fiz foi um Aero Fighters da vida, não sei se vocês conhecem. É aquele que tinha pra Super Nintendo. Que acredito que as sim. navezinhas atirando Sim, a sim, rua, assim, conheço. Jogava. sabe? Então eu comecei com esse estilo, comecei fazendo no Game Maker.
isso na faculdade ainda. Mas a mensagem importante é que qualquer um que realmente quer trabalhar com jogos tem tudo, cara. Tem tudo na internet, se tu quiser. É realmente botar o tempo. E vai ser uma desgraça no início, vai ser bem difícil pegar a ideia, principalmente se tu não sabe nada de programação ainda, ou não sabe desenhar, não tem nenhuma aptidão. Vai ser uma jornada bem difícil, sabe? Mas é possível e não requer muito investimento monetário, assim. Ótimo. Com certeza. O que sei lá, só complementando, não sei. Cara, se você quer desenvolver jogos, você tem que botar isso como sua função principal, saca? Você não pode tornar isso só sua função secundária, não. Tipo, não vai dar certo você trabalhar 6 horas em uma coisa e tentar chegar em casa e desenvolver o seu jogo, porque você vai estar muito cansado pra fazer isso. Na real, muitas vezes eu já vi profissionais que deram certo, mas calma, tem muitas pessoas que talvez não tiveram dado certo, que literalmente abandonaram todos os seus empregos e foram pra indústria. Mas, lembrando, tipo, eu fiz isso, saca? Enquanto eu não ganhasse dinheiro com jogos, eu não pararia de fazer jogos. E foi assim do ensino médio para a faculdade, da faculdade para minha empresa, da minha empresa eu consegui contratos, consegui fazer games para publicidade, consegui fazer games para um filme até. Tem um filme que tem um jogo meu, cara, faltou o nome agora, mas whatever. De qualquer forma, mesmo sendo professor de jogos, ainda era sobre jogos, entendeu? Tudo que eu fiz foi continuar na área de jogos, independente se ela estava dando dinheiro ou não, porque essa é aquele esforço sobre-humano que você faz para atingir grandes lugares, sabe? Tipo, se você quer ser um cantor, você vai enfrentar 1 milhão de outros cantores. E você vai ter que fazer um trabalho diferente. Então, para você fazer um trabalho diferente, você tem que ter dedicação sobre-humana. E aí, depois de um tempo, você vai ganhar... Você vai ter, né, toda a recompensa do seu trabalho que foi desenvolvido até chegar a esse ponto. Mas o primeiro passo é muito difícil. Tipo, querer realmente se engajar em um processo aí, ficar 6 meses desenhando no Paint para se tornar um artista 2D com um portfólio feito sozinho, saca? Persistência, né? Eu acho que é a palavra-chave. As ferramentas estão aí, o que é necessário é persistência mesmo. Muito bom. Vamos terminar com um mito que existe aí no mundo da tecnologia, na internet, nos fóruns do Yahoo, né? Essa galera aí que manja bastante. Existe a possibilidade de uma pessoa desenvolver um jogo sem saber programar nada? Existe. Existe a possibilidade, sim, e na real os motores dos jogos estão indo para esse lado. Né? Quanto menos programação escrita, melhor. Olha aí, então, se essa era uma das coisas que te afastava aí, de repente, você que está ouvindo esse podcast aqui, o John acabou de dar uma esperança para você. Claro que eu imagino, pelo menos, que se o cara souber programar, muito melhor. Ele vai ter possibilidades além do que a própria engine às vezes vai proporcionar para ele de maneira gráfica. Mas não é o fim do mundo também, pelo visto, né? Não. Exatamente. Tu pode começar a entrar na área e criar algum jogo sem ter muita noção. E tu vai pegando pouco a pouco, sabe? Mas com certeza quanto mais tu sabe, mais flexível tu pode ser, mais inovador tu pode ser, porque dificilmente tu vai criar algo único usando as ferramentas que todo mundo tem e que todo mundo pode usar a qualquer momento, sabe? Sempre procura entender. Quanto o mais baixo
baixo dos panos possível, porque que a programação visual é muito boa, mas ela costuma dar umas emaranhadas legais quando você começa a fazer ligações de bloquinhos aqui, ali, e depois você vai ver que virou uma grande teia de aranha, que você mesmo não consegue entender às vezes. Tá Mas certo. se você sempre se manter simples, mantenha uma coisa em mente. Existe um princípio na programação que se chama KISS. K-I-S-S. Keep it simple. Stupid. Sim. O pessoal do Gentoo Linux, do Arch, conhece bem. Exatamente. Realmente, né? Esse tipo de coisa vai facilitar. Claro, é uma relação meio esdrúxula, assim, meio porca de se fazer, mas digamos, você querer desenvolver um site através do Dreamweaver, por exemplo. Você até consegue, mas você vai acabar colocando coisas que não é necessário, você pode acabar se perdendo porque é tudo clicável ali. Muito pelo contrário, se você escrever o código, você vai poder criar os seus diferenciais e fazer exatamente o que você quer fazer. Com certeza. Vamos aproveitar esse momento assim para falar sobre o jogo, para vocês poderem falar sobre como ele funciona. Eu sei que o pessoal que acompanha o canal com maior frequência aqui talvez já tenha visto aí os gameplays de Ballistic Overkill, tem 2 aqui no canal, já tem uma ideia de como ele funciona, de como é o jogo, mas se vocês puderem apresentar para a galera como funciona o Ballistic Overkill, a gente pode conversar um pouco sobre as mecânicas de jogos aí, e também o que levou vocês nesse Early Access aí a criar uma versão para Linux também, né? Porque é uma plataforma nova nesse segmento de jogos que está em crescimento aí. O que vocês enxergaram de possibilidade para liberar o jogo para a plataforma do Pinguim também aí, que é o público do canal? Vou deixar o Zaneng então apresentar o jogo, que ele é o game designer. Eu apresento e depois tu fala sobre o Linux, então. Massa. Sobre o jogo, o Ballistic é um FPS multiplayer baseado em classes. Então, é meio a vibe assim de um TF, Overwatch. Na verdade, o Ballistic eu sinto que ele tá entre um TF e um COD CS, sabe? Ele tem uma pegada mais militar, mais realista e até mais focado em um jogador só, não no time inteiro. Mas ele, ao mesmo tempo, tem essa coisa de classes, assim. Então nós temos o Wraith, que é o nosso sniper, tem o Shadow, que é uma classe meio ninja, tem um tanque, tem todas as classes assim básicas do jogo, mas com a cara do Ballistic. Só não tem o médico ainda. Não existe médico. Eu quando comecei a jogar, eu relacionei muito, até eu falei hoje no primeiro vídeo, nem sei se vocês chegaram a ver o primeiro vídeo, mas eu relacionei direto assim com Team Fortress, que é um jogo que eu sempre gostei de jogar, essa questão das classes, e eu comecei a olhar assim, pô, tem um sniper aqui, tem um tanque aqui, ó, já é o heavy, é o sniper, é o spy lá, no caso do ninja, né? Foi assim, empatia instantânea praticamente. E o visual do jogo me lembra um pouco esses jogos free to play que a galera pira muito, tipo Warface, Point Blank, coisas do tipo assim. Tem alguma inspiração em alguns jogos que vocês, de repente, o pessoal que fazia lá no Facebook ainda, se inspiraram em alguma coisa ou foi uma ideia que surgiu? Olha, eu não participei do projeto nessa época, então eu não sei a inspiração visual, mas com certeza foi uma coisa muito da equipe junto com o publisher, sabe? Porque o Ballistic ainda era um projeto com a Rumble por trás, como publisher, então várias decisões são da Aquiles e várias decisões eram do publisher, então foi meio que essa junção que acabou criando o visual dele hoje. E claro, depois que ele foi para o Overkill, nós fizemos já várias outras mudanças, assim. Acreditamos que pro melhor, para ele ficar mais bonito. Sim, realmente tá muito bonito, realmente. Vale a pena conferir. Eu costumo falar que o Ballistic é tipo um FPS cartoon com esteroides. Que aí você tem várias classes lá pra você escolher e cada uma tem um jeito de matar diferente. Então,
É muito legal você mudar seu estilo de jogo no meio da partida se ela não tá dando certo. Por exemplo, eu fui de Shadow várias vezes e morri todas as vezes, então eu vou pegar granadeiro e tacar bomba. Vamos ver se eu consigo algum kill. Mas o pessoal reclama bastante do granadeiro, mas a gente tem feito tudo possível para reduzir a barulheira que ele faz. Estamos tentando ensinar os granadeiros a serem menos barulhentos. Mas a gente não quer nem cortar nenhuma das classes. A gente acha que todas as classes são bem únicas e cada uma delas tem um papel a cumprir se vier ter realmente esquema de clans, grupos e pessoas jogando sério e coisas assim. Com certeza essa forma de ter o tanque na frente protegendo, saca? E a galera utilizando os flancos ou indo por trás e matando com ninja, isso tudo é o que torna o Ballistic um pouco mais único, né, do que os outros jogos que tem já na Steam no geral. Por isso que a gente, mesmo sem divulgar muita coisa, o pessoal acaba achando o Ballistic, né? Eu acabei achando ele meio que por acaso. Eu comprei o jogo, eu instalei, eu joguei sem saber que era brasileiro. Depois que eu fui me dar conta do negócio. E aí eu pensei, caramba, que legal. E os caras moram aqui do meu lado praticamente, no Rio Grande do Sul também, né? E assim, uma das coisas que me chama a atenção, falando de alguns personagens, vou levar algumas críticas do público que eu ouvi nos comentários do próprio vídeo que eu fiz, assim, em relação a uma classe ou outra. Por exemplo, o Shadow, o ninja, ele é um personagem um pouco apelão no momento, assim, porque é realmente difícil de você acertar ele, apesar da pouca vida que ele tem. E ele tem a capacidade de matar muito facilmente a maior parte das classes, menos o tanque, provavelmente, que tem um pouco mais de vida. E aí eu lembro de ter visto um comentário de uma pessoa que destrinchou lá, assim, enfim, escreveu uma mini bíblia praticamente, falando sobre todos os pontos que achava bom, ruim do jogo, que disse que parou de jogar porque achava que era muito desbalanceado e tal. Porque o sniper ficava invisível, porque o ninja ficava invisível e ainda matava com um hit só, que o tanque recuperava a vida, que era o personagem que tinha mais vida, coisas assim. E eu percebi numa atualização que saiu semana passada que algumas coisas mudaram. Apesar de que o ninja continua ainda um cara meio apelão, assim. Mas eu achei legal aquele cenário acho que é uma estufa, se eu não me engano. Que ele é muito aberto, assim, cara. É um dos cenários mais bonitos que eu já vi, assim, em FPS. Com umas pontes por cima, assim, e tal. Bom, o que vocês poderiam falar a respeito... Depois eu quero ouvir falar aquela questão do Linux, né? Mas a respeito dessa questão de balanceamento de classe, se vocês estão trabalhando nisso, se a gente pode esperar mudanças futuras a respeito. Sim. Quem trabalha no balanceamento de classes é principalmente eu. Eu sou responsável pelo balanceamento de todas as armas, todas as classes, todas as skills. Uhum. Às vezes, quando precisa algo mais pesado da programação, o John me ajuda. Mas então, é nós dois mesmo, sabe? Então, a gente sempre vai ter bastante mudança de balanceamento, a gente tenta mudar o que pode. Hoje o Shadow está numa situação interessante, porque... Por causa a gente testa internamente, sabe? E ele não parece tão ruim. Só que aí quando tu coloca o lag, como ele é um personagem rápido, tu vê ele num lugar e ele tá em outro, e daí ele te atinge. Inclusive tem muitos jogadores que dizem que a katana acerta a 5 metros de distância, 6 metros de distância. Mas isso não é verdade. Que não é verdade. Você não tá vendo ele na situação em que ele está no PC dele. Sim, o fator lag influencia, né? Eu digo isso porque eu cheguei a jogar algumas vezes e tá em salas assim que todos eram ninjas. Porque era o único personagem que tava rendendo. Free for All é uma coisa bem comum até. No momento, fica todo mundo como Shadow. Nós até já
já fizemos algumas mudanças nele pro próximo update. Esperem mudanças pesadas no Shadow. O próximo Opa. update está planejado para semana que vem. Legal. E definitivamente a gente quer mudar, a gente quer balancear todas as classes, sabe? A gente quer deixar ela num nível que é bem legal para todo mundo. Mas às vezes é um pouco difícil realmente entender o que está acontecendo, porque tem jogadores que tendem sempre a... Por exemplo, tem jogadores que dizem que o Sniper tá fraco, que ele é uma porcaria, sabe? E tem jogadores que dizem que ele tá OP. Então depende muito da opinião, e a gente acaba tendo que olhar a opinião de todo mundo e a nossa própria e sentir realmente o que a gente acha, sabe? Isso é bem engraçado. Por Tem exemplo, gente que fala nesse que último... o Shadow tá OP e outros falam que o Shadow tá fraco, aí... Pois é, E aí nesse vai, último vai, update vai. teve um cara específico que estava dizendo que o Shadow tava injogável porque ele era muito ruim. Pois é. E aí, ao mesmo do outro lado, tem gente dizendo que ele é mega OP, sabe? E, pessoalmente, eu acredito que o que tá chato nele é essa questão da velocidade dele com o lag, que é uma coisa que a gente quer começar a dar um jeito nisso. Uma das coisas que talvez assim, não sei se é uma sugestão válida, eu sei lá, sabe? Mas, por exemplo, assim, ele tem a função de ficar invisível enquanto ele tá correndo. Como eu andei transitando entre alguns FPS essa semana, depende muito, essa questão da opinião do seu personagem, ele tá muito forte ou muito fraco, depende de qual jogo você tá vindo. Por exemplo, se você joga de sniper no CSGO, você usa uma AWP, por exemplo, dá um tiro e mata com um kill. Mas se você joga de sniper no Team Fortress 2, você tem que ter aquela questão de você carregar o hit para poder, quem sabe, se acertar, matar com um kill também. E Sim. no caso do Shadow, no caso, digo do Sniper, do Ballistic, ele tem uma coisa assim, ele é tão lento quanto o Sniper do Team Fortress, porém ele tem essa característica do CS, né? Se você conseguir acertar, sei lá, do peito para cima, pelo que me pareceu, pelo menos, você consegue matar de primeira. E ele tem uma certa velocidade porque o Ballistic é um jogo mais veloz do que o CS, né? Ele não é tão, né, competitivo ainda, pelo menos nesse sentido. O que para mim tá de ótimo tamanho. No caso do Shadow, eu tenho a sensação de que se ele tivesse um recurso como é o Spy do Team Fortress, que para ele correr invisível ele precisasse ativar uma ferramenta sem ter uma arma na mão, né? Ele conseguiria, sei lá, ficaria um pouco mais justo de repente nesse tanto, porque na corrida o Shadow não conseguiria matar ninguém, para matar ele teria que se revelar. Então, sei lá, é uma ideia que pipocou aí através dos comentários também do Facebook do canal, que Sim, a galera teve, eu achei bem interessante. Resolvi passar para vocês aqui, aproveitando a ocasião. Com certeza nós lemos todas as ideias e a gente analisa o que é possível. O que é difícil às vezes é que hoje o time do Ballistic é relativamente pequeno, sabe? Então, o que a gente consegue fazer é meio limitado, assim. Mas dentro dos nossos limites, a gente tenta fazer o melhor possível para deixar balanceado e tentamos fazer o máximo de updates possíveis. Às vezes acaba demorando, por exemplo, esse último update acabou demorando em torno de um mês, justamente por causa de algumas mudanças, entre elas da votação do mapa, que são muito profundas no código, sabe? A gente não tem como fazer um update toda semana ou a cada 2 semanas quando tem essas mudanças enormes, porque o jogo fica quebrado por um certo tempo e a gente tem que ajeitar ele de novo, sabe? Mas uma vez que essas mudanças grandes começam a rarear, a gente pode fazer mais updates de balance e realmente deixar o jogo bem no ponto. Principalmente porque a gente também tem que manter o roadmap do Ballistic, né? Sempre andando. Não só focar nas classes, focar nos personagens, mas como também a gente tem que fazer as outras coisas, como a UI in-game, a gente tem que substituir tudo que tá lá e jogar tudo fora e começar do zero, como a gente fez com o menu inicial do jogo. Você vê que ele tá tipo, maravilhoso, mas quando você entra no jogo não tá tão maravilhoso assim. A gente quer mostrar um jogo nível AAA mesmo, sem pecar, sem aquele para as pessoas realmente se confundirem, sabe? Saber perguntarem se esse jogo realmente é nacional, sabe?
Porque muita gente não sabe, às vezes, que um jogo é brasileiro quando a gente bate na Store, no topo da Store. Porque é muito... ainda a gente tem aquele pensamento de que a gente nunca vai estar naquele... É um preconceito, né? Se você for ver. no mesmo nível que os outros desenvolvedores no mundo. Isso, na real, é como se você pensasse que... é como se você pensasse que a Coca-Cola não queria vir pro Brasil, saca? Não tem, na verdade, não tem sentido, não tem um sentido de ou um país é melhor que o outro. Na real, se os dois países têm o mesmo acesso à mesma tecnologia. E hoje em dia a gente tem a mesma tecnologia, então a gente está chegando mais próximo, saca? Cada vez mais e mais e mais próximos de desenvolver jogos AAAs com a qualidade que ninguém consegue distinguir se isso é um jogo brasileiro, se isso é um jogo chinês, se isso é um jogo... Ninguém sabe mais. Porque todos os jogos estão chegando a um nível tal que você não consegue mais distinguir sobre qualidade, e a gente tem bastante orgulho de conseguir de estar dentro do Ballistic, justamente porque o Ballistic mostra pra gente que a gente é capaz, saca? De chegar a níveis extremamente profissionais de produto. Legal. Você pode falar agora sobre aquela questão que a gente tinha comentado, sobre usar Linux no desenvolvimento, como plataforma. Teve um cara aqui, aproveitando o gancho desse assunto, que perguntou, deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta dele, eu achei interessante, era bem nesse assunto, é do Renan Rodrigues. Ele pergunta assim: qual a dificuldade de portar um game da plataforma da Microsoft, do Windows, né, no caso, para o Linux? Se vocês já fizeram alguma coisa assim, ou se vocês têm experiência nesse tipo de coisa, qual é a maior dificuldade de se desenvolver um jogo para Linux? Existe? Com vocês a palavra. Vamos lá. Linux, né? Bom, primeiramente, vou falar que o Ballistic não tinha previsão de ter Linux. Eu entrei na equipe, o Ballistic só tinha Mac e Windows. E a gente não tinha previsão de fazer Linux, tipo, durante um longo tempo. O negócio foi o seguinte: a gente tem um programador aqui, o programador-chefe, o Baldi. Eu falei pra ele: cara, a gente tem que subir, a gente tem que dar um jeito de conseguir mais servidores pro Ballistic, porque o pessoal tá reclamando que tá falta de sala, isso lá pro meados de abril, né? Bem no comecinho. Aí o Baldi falou pra mim: bom, a gente tem o Windows, o servidor Windows funcionando, então, mas seria muito melhor pra gente conseguir parceiros, né, pra subir servidores Linux, se a gente tivesse um servidor Linux. Aí eu falei: beleza, vou tentar fazer isso. E aí eu instalei na minha máquina, só tinha Windows, o Linux, o Ubuntu 16 em Dual Boot. Uhum. Então, na real, o Ballistic é o primeiro jogo Linux que eu já fiz na minha vida. Olha só. O que rolou? Eu tive que aprender bastante sobre como portar o Ballistic pro Linux na época, mas hoje já tá bem tranquilo, já tá tipo bem automático já. Tá saindo o build Linux na hora. O Linux não é tão... O segredo o segredo que o Ballistic era capaz de ser Linux é porque ele já era Mac, saca? E Mac é Unix, do mesmo jeito que o Linux. Então, na real, só precisava de fazer algumas alterações especiais pro Linux, como linkagem de libs internas do SO, que na maioria dos computadores dos jogadores provavelmente iam dar missing. Então eu tive que fazer mais uns scripts em cima do executável do Ballistic que saía em Linux, né? E principalmente eu acho que a parte mais importante de você desenvolver o game para Linux é você literalmente usar o Linux, saca? Eu não abri uma virtual machine em Linux para
para testar o jogo. Não, eu instalei o Linux, eu fui lá, eu executei o jogo, não deu certo, eu peguei e fui resolvendo aos poucos. A gente até tem alguns usuários que hoje em dia falam que ainda estão nos cobrando um servidor em Linux. Na real já existe servidor em Linux há muito tempo e a gente não sabe por que Steam não tá aparecendo na Steam a ferramenta para o servidor dedicado do Linux. Mas uma das coisas que a gente adora é que o pessoal de Linux é muito apaixonado, saca? Tipo, eles vão atrás mesmo, eles dão feedback, eles testam o jogo a cada nova versão e eles agarram bastante quando a gente fez o port para Linux, a gente estava pensando assim, pô, legal, vai aparecer mais gente, mas a gente não esperava tanta gente, saca? Quase que dobrou a quantidade de jogadores no Ballistic só por causa da comunidade do Linux. E a gente está muito agradecido a todo mundo que tem ajudado a gente a desenvolver um Ballistic melhor, por todos os comentários e coisas, por acreditarem mesmo que o Ballistic vai ser um grande game no futuro. Próximo, né? Daqui uns 5 meses, como o Zanenga falou. Sim, com certeza. A gente acha, assim, falando a gente porque nós temos, digamos assim, nós, youtubers de Linux, o pessoal que faz gameplay, assim, praticamente todos já fizeram algum gameplay de Ballistic ou jogaram junto com a gente, ajudaram a fazer os vídeos, assim. E seguidamente o pessoal comenta que é assim, o FPS que eles meio que abraçaram como o FPS do Linux, especialmente por ser brasileiro, sabe? Essa questão de rolou uma identificação com vocês, por vocês estarem produzindo um projeto tão bacana, terem dado essa atenção pro Linux, que o pessoal às vezes é meio carente nesse tanto, né? Porque agora que estão chegando empresas, assim, grandes estúdios, Square Enix e coisas do tipo, mas por muito tempo foram os desenvolvedores indie. Então o pessoal tem muito carinho com as empresas um pouco menores que desenvolvem jogos, né? Eles já tinham uma referência muito boa da Acris ali com o Horizon Chase, agora então com o Ballistic Overkill mais ainda que ele esteja em Early Access, né? E até quem foi que perguntou aqui? O Fagner Luan perguntou se vocês pretendem lançar o Horizon Chase justamente para Linux também, se vocês pretendem lançar para PC o jogo. O Horizon Chase, que a gente sabe, ele tá portando para outras plataformas, então talvez ele venha pro Steam, e se vier pro Steam, a gente tende a desenvolver para todas as plataformas, independente de qual seja. Podemos ter esperança. Não dá para prometer nada por enquanto. Não dá para prometer, mas tá investigando. E quando a gente está investigando, quer dizer em aberto. Legal. E pro futuro do Ballistic, assim, que tipo de coisas vocês pretendem incluir no jogo aí pra galera que continuar jogando, que começou já agora no Early Access pra dar uma força, reportar pra vocês as coisas? Tem, sei lá, classes novas que vocês querem pôr, novos mapas, o que vocês pretendem fazer, o que a galera pode esperar se for gastar os seus R$10 lá no Steam no Ballistic, que ó, é R$10 apenas, então jogo brasileiro, jogo de qualidade, um FPS muito divertido e praticamente uma compra obrigatória aí. Ouvi muitas pessoas falando isso aí, eu concordo plenamente. O que vocês têm a dizer a respeito do jogo aí pro futuro? Primeiramente, eu agradeço muito o reconhecimento e o que nós temos planejado no momento a gente está terminando essas mudanças para o update da semana que vem, depois nós temos que trabalhar numa UI nova em game e para aprender mais os jogadores nós temos planejado um sistema de levels, de ranking, assim, o jogador vai poder upar levels e vai desbloqueando as coisas da classe. Hoje tu tá com todas as armas, todos os skills, mas nós queremos fazer uma pequena progressão. E depois disso nós queremos principalmente ter skins de armas dropáveis, assim, que nem o CS tem, que dropam skins, nós queremos ter, porque o Ballistic no Facebook tinha muitas skins, então nós queremos usar isso e poder fazer os jogadores droparem algumas skins por semana.
e trocarem entre si e usaram suas armas e usar todo o sistema do Steam lá. Então eu acho que além dos levels dos jogadores, isso vai ser o principal gancho assim para manter os jogadores jogando, vai ser todo esse mercado de skins. Legal, seria uma forma de ajudar a manter o jogo funcionando, né? Uma forma de ele gerar lucro, digamos assim, sem precisar tornar ele um pay to win. A gente evita completamente agora o pay to win pra o Ballistic todo no mundo Facebook era pay to win e é uma coisa que a gente absolutamente não quer no Ballistic Overkill. Os itens vão ser todos somente cosméticos. Sim, e a progressão do jogador... Mesmo, assim. Oi? Bem Counter-Strike mesmo. Isso, bem CS. E a progressão do jogador é planejada para ser uma coisa mais que te libera opções, sabe? Não é para nenhuma arma do Ballistic ser absolutamente melhor que a outra, sabe? Então, de repente, tu vai estar jogando de Wraith no início, tu vai ter uma Sniper e tu vai liberando as outras com o tempo. Mas tu não vai estar necessariamente em desvantagem com outros Snipers por causa disso. É mais para ajudar os jogadores a experimentar as armas uma a uma e não receber, de repente, 15 armas e não saber o que fazer com elas. Realmente, isso. Agora tem muita opção, né? Tá tudo livre. Cada jogador tem um set, eu acho que eles têm 9 armas cada, mais algumas faca e granada, coisa assim. E as habilidades também. Tem bastante edição de personagem pra fazer. Tem, verdade. É uma das coisas mais legais, sem dúvida. O que é legal, que a gente está conseguindo já pro jogo, a gente vai conseguir fazer aquela integração legal com o Steam, né? Com o Steam Trades. Então você vai poder anunciar suas skins dropadas no mercado e trocar e fazer tudo que você quiser e dropar skin lendária. Tinha uma ideia, mas essa é completamente off. Eu não prometo e nunca vou prometer que ela vai estar pronta, mas se um dia, talvez, a gente desenvolver um modo de rank, talvez tenha uns skins especiais só dropadas no modo de rank. Entendi. Legal. Mas isso não está nos planos. Sim. Vocês pretendem fazer com que o Ballistic se torne assim, um jogo competitivo, que tipo, vocês visam essa coisa de eSports, coisas assim? Eu acho meio difícil chegar tão longe com o Ballistic, principalmente com os modos de jogo hoje. Eu acho que caso a gente fosse focar em esportes, a gente precisaria de um modo de jogo novo, provavelmente algo mais focado no CS, de waves, assim, sabe? Nasce uma wave de jogadores. A gente já chegou a pensar um pouquinho nisso até. Mas no momento eu acho que o Ballistic é mais um jogo casual, que tu vai querer jogar com os amigos e dropar umas skins e ganhar uns levels. Eu acho que competir com outros jogos maiores no eSports seria uma coisa bem difícil. Se acabasse acontecendo naturalmente um interesse por isso e a oportunidade surgisse, de repente é uma coisa que vale a pena perseguir, mas não é um objetivo hoje. Não, então não tá nos planos, a gente só sonha com isso. Legal, bacana. Bom saber, né? É um jogo assim. Vocês têm muito umas coisas que eu estava aqui admirando em segredo, assim, é que vocês têm muito pé no chão a respeito desse tipo de coisa, né? Porque quando se fala em competitivo, tem um grande medo, que é sempre o jogo estar completamente seguro, né? Então a gente faz de tudo, todo possível para deixar o jogo completamente seguro. Tem o VAC da Steam, tem tudo mais. A gente está lidando, né, cada vez mais com o código interno de netcode do Ballistic, que está tentando cada vez mais deixar o game protegido, mas para um competitivo realmente tem que ter não simplesmente só um game, mas sim uma estrutura inteira de pessoas para lidar com os clãs que vão se formar e todo um aparato, né? Às vezes até estrutura física, coisas que normalmente um jogo indie não tem capacidade
não tem uma capacidade de crescer explosivamente desse jeito a ponto de agregar eventos, né? Por exemplo. Sim, sim. Não tem como como a gente hoje reunir todos os jogadores de Ballistic. Vamos fazer aqui um grande evento de Ballistic. Torneio. Aliás, os jogadores de Ballistic estão espalhados por todo mundo. Então. E quando a gente fala que é muito difícil desenvolver um jogo competitivo, é porque simplesmente o fato de uma classe estar desbalanceada vai fazer com que todos os jogadores competitivos peguem ela e abusem, sim, por exemplo. Então, era o que a gente tava falando, né? Como antes desse último update, assim, o negócio tava... Realmente você encontrava salas com um personagem apenas, às vezes. Sim. Isso, e a gente tem que evitar toda essa situação, né? Antes de sequer pensar num game competitivo, né? Até que modo que seria competitivo, né? Porque hoje o nosso Team Deathmatch funciona com um sistema de proteção de base que simplesmente não funcionaria bem num modo competitivo, sabe? O Team Deathmatch não serviria para isso. Sim. Exatamente. Bom, é isso. Mas eu pessoalmente eu gosto muito de jogar Ballistic porque é um momento de descontração. Às vezes não é um momento de descontração, é um momento de fúria que você morre muito. Me adiciona aí, vamos jogar junto, vamos fazer um vídeo junto aí de repente. Mas eu pessoalmente curto muito jogos online e desenvolver um jogo online também é parte do que eu adoro fazer. Então, certo. Mas vamos selecionar sim, podemos jogar uma hora dessas, sem problema. Olha aí, vamos jogar com os caras que fizeram o jogo. Ver se a gente tá... Eu tô me sentindo uma pessoa grande já agora. A última pergunta, então, para depois eu agradecer a enorme participação de vocês, é assim. Foi mandado pelo Facebook também, tá? Ele é do Luiz Souza e ele pergunta sobre o carisma dos personagens, porque tem games como o Team Fortress e o Overwatch da Blizzard, que lançou não faz tanto tempo assim, onde cada personagem tem uma certa personalidade, ele tem uma história meio que por trás, assim, apesar de ser meio pano de fundo mesmo, sem ser algo muito elaborado, ele tem uma voz, tem uma dublagem, assim, e ele pergunta se vocês pretendem incorporar isso no Ballistic ou não. A gente já pensou em fazer isso, inclusive quando eu entrei, por um tempo existiu a ideia de eu criar um background para todos eles, ser desenvolvido, mas no final a gente chega naquela questão de que o Ballistic é um projeto que é pequeno dentro da empresa, sabe? Nós não temos tanto recurso assim. Então, voice acting, por exemplo, ou criar qualquer coisa muito maior, algum quadrinho, alguma coisa como Overwatch faz, por exemplo, é uma coisa que no momento está além dos nossos limites, assim. A gente teria que botar bem mais dinheiro no projeto. A gente também prioriza bastante gameplay. No momento o nosso foco é todo no gameplay, deixar o jogo bom. E se por acaso ele ficar bom e começar a ser abraçado pela comunidade do Steam e começa a dar resultado, de repente no futuro a gente faz mais alguma coisa, mas no momento seria tirar... Se a gente fosse fazer uma coisa dessas, por exemplo, se eu fosse criar uma base de história e tal, eu que teria que fazer isso. E se eu estou fazendo isso, eu não estou balanceando as armas e as classes, sabe? Então, sempre que vai acontecer alguma coisa, algo que está sendo feito vai ter que parar de ser feito para ir fazer essa outra coisa. Prioridades. Exatamente. Beleza, então. Respondido então a pergunta aí do nosso inscrito, do nosso leitor do blog lá também. Então, caras, sem palavras, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, John, aqui. Esse podcast foi um dos mais interessantes, um dos mais nerd gamers, eu diria, aqui que a gente já fez. Prazer recebê-los aqui, espero que vocês possam voltar futuramente, de repente aí no lançamento da versão final do Ballistic ou de outro game, quem sabe. Então fica aqui o meu muito obrigado a você que ouviu o nosso episódio até o final
E agora eu gostaria de deixar a palavra de novo com vocês aí, para vocês falarem alguma última coisa aí para o nosso público antes da despedida. Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. Podemos marcar mais uma vez no futuro, sim, com certeza. E muito obrigado a todo mundo que escutou até o final. Falamos bastante coisa, espero que tenha sido interessante. Bom, obrigado aí pela exposição, né? Eu acho que o pessoal de Linux, para mim, é um pessoal de coração mesmo. Que eu sempre fui bastante open source na minha vida e pretendo continuar open source. Porque open source não quer dizer má qualidade, só quer dizer que foi feito de coração. Isso aí, então. Então, eu espero ver vocês aí online no Ballistic, se matando, mas só dentro do Ballistic. E eu fico aberto aí, qualquer coisa podem mandar todos os bugs, podem mandar todas as críticas, a gente sempre está aberto para melhorar, ouvir todo mundo, mas tenham calma, né, que as coisas vão se arrumando aos poucos, não vai ser, a gente tem que ouvir primeiro, digerir, ver o que realmente significa, porque não dá para discernir entre sniper OP e sniper fraco de uma vez. Tem que analisar, afinal, o que é que tá acontecendo. É tipo aquela assim, calma que sou só eu aqui, pessoal. Sou só eu. Por aí. Então a gente gosta muito dos reviews construtivos, que explicam. Tem gente que, cara, vai lá no detalhe master que, tipo, a SMG tá causando 32 de dano por bala e a outra tá causando 44, isso não faz sentido. E a gente adora esse review, porque com esse review cada vez mais detalhado que a gente chega a um game extremamente balanceado para todo mundo se divertir. Legal. Até pegando esse gancho, eu gostaria de dizer que quem quiser dar feedback pode usar os fóruns no Steam ou os nossos fóruns, que é forum.aquiles.com.br, e eu olho diariamente os dois fóruns. Nós temos também um Community Manager que por acaso agora está de férias, por isso que ele não está aqui no podcast. Mas a gente vai escutar vocês e vamos considerar o que vocês estão falando. Legal, acho que é uma das coisas que o público mais quer realmente saber, que eles não estão sozinhos, que o pessoal está sempre acompanhando. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Quem quiser conhecer o Ballistic Overkill vai ter link aqui na descrição para os 2 gameplays que eu fiz, e também para quem quiser comprar na Steam e dar uma força para esse projeto nacional, além do site da Aquiles para você conferir. Vamos colocar o link do Horizon Chase também na Google Play e na App Store para você poder baixar para o seu dispositivo móvel. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse episódio se encerra. Até uma próxima. Um grande abraço, valeu e falou! Falou, obrigado, boa noite. Falou! Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br.